Antes da primeira luz romper a escuridão, antes do tempo começar a existir, antes mesmo do primeiro segundo da criação, havia algo que você nunca ouviu em igrejas, nunca viu em estudos bíblicos tradicionais e talvez nunca tenha sequer imaginado. Você foi ensinado que tudo começou quando Deus disse: haja luz. Mas existe um detalhe silencioso, quase invisível, que muda completamente essa história, porque a luz não surge no vazio absoluto. A luz surge quando algo já está presente para ser iluminado. E isso levanta uma pergunta inquietante que poucos ousam fazer: o que exatamente estava lá antes da luz existir? Agora, imagine isso com atenção. Um abismo infinito, sem forma, sem limites, sem direção. Uma escuridão tão profunda que parece viva, não apenas ausência de luz, mas uma presença densa, pesada, quase consciente. E é nesse cenário que a narrativa bíblica começa no princípio. Deus criou os céus e a terra, mas logo em seguida a terra já aparece em um estado estranho, sem forma e vazia, coberta por trevas. Isso não parece um começo perfeito, parece o resultado de algo que já estava em desordem, como se o caos não tivesse surgido ali, mas já existisse antes da organização começar. E é aqui que tudo muda, porque o texto não explica esse caos, ele apenas apresenta como se fosse algo que você não deveria questionar, mas você está questionando agora, e isso muda completamente a forma como você enxerga a criação. O caos não surge do nada. Ele é sempre consequência de uma ruptura de algo que saiu do controle de algo que não deveria ter acontecido. Isso significa que antes da organização da criação pode ter existido um evento, ou talvez uma presença, e essa presença pode não ter sido um anjo como você conhece, nem um demônio no sentido tradicional, mas algo anterior a essas categorias. Algo mais antigo, algo que existia quando ainda não havia estrutura definida no universo. Você consegue sentir o peso disso, porque se isso for verdade, então a criação não foi apenas um começo, foi uma intervenção. Deus não apenas criou, ele organizou algo que já estava em caos, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa frase parece simples, mas carrega tensão. Por que pairar, por que observar? Porque havia algo ali, algo que precisava ser controlado enquanto a ordem era estabelecida. As águas representam mais do que um elemento físico. Elas simbolizam o caos primordial, profundo, instável, indefinido. E dentro desse caos, algo poderia existir, algo que não fazia parte da nova ordem. Agora, pense nas trevas. Elas não são descritas apenas como ausência, elas cobrem, elas dominam como se fossem uma condição ativa, como se fossem consequência de algo maior, algo que ainda não foi revelado completamente. E é aqui que surge a possibilidade mais perturbadora. Antes da criação organizada, havia um ser, uma entidade, algo que habitava esse estado de caos, não com forma definida, não necessariamente visível, mas presente e influente, algo que fazia parte daquele estado e talvez resistia à mudança. E então acontece algo decisivo. Deus diz: haja luz. E a luz não aparece apenas como criação, mas como separação. Luz e trevas são divididas. Isso indica conflito, porque separar significa que algo estava misturado. E misturas assim não acontecem sem motivo. Elas são resultado de interação, de influência, de presença. E se esse ser fazia parte dessa mistura, se ele era uma das razões pelas quais o caos existia, isso transforma completamente a narrativa. A criação deixa de ser apenas um ato bonito e se torna uma imposição de ordem sobre algo que já estava fora de controle. E então surge a pergunta inevitável: o que aconteceu com esse ser? Ele foi destruído, expulso ou apenas confinado? A Bíblia menciona o abismo diversas vezes, sempre como um lugar profundo, oculto e temido, nunca totalmente explicado. E se esse abismo não for apenas um lugar, mas uma prisão?
Imagine um espaço fora da realidade visível, onde certas entidades são mantidas afastadas da criação, não por escolha, mas por necessidade. Isso explicaria por que alguns textos falam de seres presos, aguardando julgamento, entidades que não fazem parte do mundo atual, mas que ainda existem. E você começa a conectar os pontos: o caos inicial, as trevas, o abismo, a separação. Tudo indica que havia algo ali que não deveria permanecer. Esse ser oculto pode ter sido a origem dessa desordem, não necessariamente como um vilão simples, mas como algo incompatível com a ordem divina. E talvez por isso ele não foi mencionado diretamente, porque sua existência não se encaixa na narrativa fácil. Mas há momentos em que a Bíblia parece revelar mais do que deveria. Pequenos fragmentos, referências indiretas, termos que não são totalmente explicados. E esses fragmentos levantam uma possibilidade inquietante, a de que a criação não foi o primeiro capítulo, mas sim o segundo, um recomeço, uma reconstrução, uma correção silenciosa de algo que deu errado antes mesmo da existência humana. Agora traga isso para o presente, porque se esse ser não foi destruído, mas apenas contido, então ele ainda existe de alguma forma, além daquilo que seus olhos conseguem perceber. E isso muda completamente tudo, porque a realidade deixa de ser apenas estável e passa a ser protegida, mantida sob controle constante contra algo que poderia retornar. Você já sentiu aquela sensação estranha de que existe algo além do que pode ser visto, algo que observa algo, que influencia de forma silenciosa e quase imperceptível? Talvez essa sensação não seja apenas fruto da imaginação. Talvez seja um eco distante de algo muito mais antigo. A criação, então, deixa de ser apenas o início da vida e passa a ser entendida como a construção de limites necessários. Limites que não foram feitos apenas para organizar o mundo, mas para conter algo que não deveria coexistir com a ordem. E isso faz com que a luz tenha um significado muito mais profundo do que você imaginava. Não apenas iluminação, mas proteção. Não apenas revelação, mas defesa contra algo que permanece nas sombras. E as trevas continuam existindo, separadas, contidas, mas nunca completamente eliminadas. Isso é essencial, porque aquilo que não foi eliminado ainda está lá, mesmo que escondido. Esse ser oculto pode estar ligado a essas trevas, não como forma visível, mas como origem, e talvez seja exatamente por isso que esse mistério nunca foi totalmente explicado de forma direta. Porque compreender isso exige encarar uma possibilidade desconfortável. A possibilidade de que o caos não foi completamente apagado, mas apenas contido. Você começa a perceber então que a criação não foi apenas um começo simples, foi uma vitória, uma imposição de ordem sobre algo que já existia. Uma vitória sobre algo que não deveria existir dentro da estrutura perfeita, ou algo que saiu completamente do controle em algum momento anterior. E essa vitória precisa ser mantida constantemente, porque toda vez que a ordem é quebrada, o caos tenta retornar de alguma forma. E isso não é apenas uma história antiga perdida no passado, é um padrão que continua se repetindo, um padrão que aparece sempre que limites são ultrapassados, sempre que a ordem é ignorada ou distorcida. Algo responde mesmo que de maneira invisível. E esse algo pode ter uma origem muito mais antiga do que imaginamos, muito mais profunda do que qualquer explicação simples, muito mais próxima do verdadeiro início de tudo. Isso muda completamente a forma como você interpreta a realidade ao seu redor, porque agora o mundo não parece apenas criado, ele parece sustentado, protegido, mantido em equilíbrio, como se existisse uma força constante impedindo que algo retorne. E essa força é silenciosa, mas extremamente precisa. Ela separa, controla, limita, define, ela impede que o que foi contido
atravesse novamente. E isso traz uma nova camada de entendimento sobre a própria existência, porque viver dentro dessa ordem significa estar dentro de um sistema de proteção. Um sistema que não é apenas físico, mas também espiritual. E sair dessa ordem pode significar se aproximar do caos original. Aquele mesmo caos que existia antes da luz. Aquele mesmo estado onde algo oculto habitava. E isso faz com que suas escolhas tenham um peso muito maior, porque elas não são apenas decisões simples do dia a dia. Elas são alinhamentos com ordem ou com desordem, e isso explica por que tantas narrativas bíblicas enfatizam caminhos, escolhas e consequências, não como regras aleatórias, mas como manutenção de equilíbrio. Porque quando o equilíbrio é quebrado, algo pode atravessar, e esse algo pode ter raízes muito mais antigas do que qualquer ação humana. No final, o maior mistério não é apenas o ser que foi. Escondido antes da criação, é o fato de que sua possível existência muda completamente a forma como você entende tudo. Porque agora você sabe que a realidade não começou do zero. Ela foi reconstruída, reorganizada, estabilizada, e aquilo que foi deixado para trás pode não estar tão distante quanto parece. Pode estar apenas fora do alcance dos seus sentidos. A pergunta final, então, deixa de ser sobre o passado distante e passa a ser sobre você neste momento. Se estivesse diante daquele cenário primordial, de caos e ordem, de que lado você estaria realmente? Porque essa escolha continua sendo feita todos os dias, mesmo que você não perceba.